Apesar dessas cobranças públicas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele se negou a fazer a leitura do requerimento e disse que a decisão de instalar o colegiado é dele. E a gente separou, inclusive, essa fala. Acompanhe. Em resposta à questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Tá aí, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, lendo, inclusive, alguns trechos do regimento para justificar a sua decisão. Deixa eu chamar agora o Luiz Felipe Dávila. O Dávila sempre gosta de mencionar o regimento e também alternativas possíveis para a realização de CPMIs, ou seja, comissões mistas de inquérito. O que é preciso considerar a partir desse posicionamento sobre o regimento e a posição do presidente de Davi Alcolumbre? Porque, segundo as informações, muitos analistas, Dávila, dizem que pessoalmente, Davi Alcolumbre não tem interesse nenhum em realizar investigações que envolvam o caso do Banco Master. Era só ele ligar pro Diego Tavares e perguntar, ele pro Diego Tavares responde que não é poder arbitrário do presidente do Senado. Se houver as assinaturas suficientes, é obrigado a abrir e instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque é uma ferramenta da minoria, da oposição. Quando foi criada na Constituição a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, é justamente para não calar a oposição. Esse é o intuito. Agora, se o presidente do Senado, da Câmara, acha que ele tem um monopólio, é que o Brasil tem uma doença, né, Canhato? Chama-se decisão monocrática, agora no Congresso e na Suprema Corte. Mas não é assim. Você tem que respeitar a opinião da minoria. Por isso que tem CPMI. É um recurso justamente para ser usado pela minoria. Para a minoria não ser calada, não ser atropelada. Então, este argumento do presidente da Câmara não tem respaldo jurídico. Segunda coisa, ele é o maior engavetador de mudanças importantes. Por exemplo, foi ele que engavetou por mais de 3 anos, e aliás, que continua engavetado, o fim dos supersalários, do penduricalho, todas medidas moralizadoras. É uma vergonha o que está acontecendo no Congresso Nacional. O Congresso Nacional também está com esta doença do populismo. É o que está acontecendo com essa história de liberar recursos, perdoar partido político que faz falcatrua e pode pagar dinheiro, dar dinheiro para a prefeitura inadimplente, agora votar essa vergonhosa medida de redução da jornada de trabalho. É uma vergonha o que está acontecendo. É uma doença, é uma epidemia populista que está tomando conta de todos os poderes da República. E aí só tem um remédio para isso: voto consciente, para tirar essa turma do poder e colocar gente decente no poder. Pois é, deixa eu chamar agora o Cristiano Beraldo, que acompanha também essas manifestações, e Davi Alcolumbre se apoiando no regimento, lendo inclusive alguns trechos do regimento para justificar, olha, é de competência do presidente do Congresso Nacional tomar esse tipo de medida. E aí dizendo, a decisão é minha. Para aqueles que ficam acusando que ele pessoalmente não quer, porque eventualmente o nome dele poderia aparecer, ele acaba justificando que a questão que envolve o regimento é de prerrogativa do presidente do Congresso Nacional, do Senado, ou seja, não acontecerá a instalação da CPMI do Banco Master do Aquindoeiro. Ele não disse isso, mas leia-se isso.
Pois é, Canhato. E aí você vê o efeito de um presidente que não se tornou assim agora. Davi Alcolumbre, ele é um animal político que compreendeu muito bem o funcionamento do Congresso Nacional e ele conhece o regimento melhor do que talvez 95% dos congressistas que lá estão. Porque o problema é que nós estamos diante do presidente do Senado Federal, presidente do Congresso, mas também presidente do Senado, que foi eleito com quase a totalidade dos votos, ou seja, todos aqueles que votaram nele, os 74, se não me engano, senadores que deram seu voto para Davi Alcolumbre, sabiam exatamente qual era o perfil, a personalidade de alguém que, enquanto ocupou a presidência da CCJ, pegou a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal durante o governo Bolsonaro e deixou engavetado meses a fio. Então não há surpresa nesse comportamento, assim como também não há surpresa por parte dos congressistas, porque não há qualidade na oposição, infelizmente essa é a realidade, de pessoas que vivam a realidade do Congresso Nacional. A vasta maioria dessas figuras que foram eleitas graças à popularidade de Jair Bolsonaro, sobretudo, essas pessoas vão lá e acham que basta fazer vídeo para a internet. Nós aqui todos, quando a gente fala de um assunto polêmico, vamos dizer, criminalidade, eu sou defensor da pena de morte. Eu quero que aquele bandido que puxa a arma para um policial, ele seja imediatamente abatido. Eu quero isso, eu posso bradar, eu posso gravar vídeos, é o que eu posso fazer como cidadão. Mas a partir do momento em que se está no Congresso Nacional, é preciso compreender as regras e jogar o jogo para que você vença esse jogo. Não adianta você ficar só na linha de campo como se você também fosse um espectador. Então, Canhato, o que me incomoda muito é essa conversa de vários dos parlamentares, porque, claro, existem ali poucas, mas muito honrosas exceções de parlamentares que são aguerridos, conhecem o regimento, fazem discurso, fazem obstrução, mas que, infelizmente, são uma ínfima minoria, enquanto aquele grupo que forma a oposição, esse sim, um grupo maior, que poderia ter atuado de forma muito mais efetiva, eles continuam na linha do campo gritando, querendo xingar a mãe do juiz. Pô, me desculpa, mas não adianta. Se o juiz está liberando cotovelada no nariz, você tem que entrar em campo e dar cotovelada no nariz. Mas não fique no banco de reservas como se fosse uma pessoa qualquer, sem nenhum compromisso a partir do mandato que você exerce. E aí só apontando. Não dá, Canhato. Então, assim, Davi Alcolumbre é o resultado desta política de péssima qualidade que a gente está vendo no Brasil.